O nosso vídeo de hoje é sobre a cirurgia que a gente faz para diminuir o risco de câncer de mama. Olá, eu sou Alberto Benedic. Eu sou Marcela Camarota, nós somos cirurgiões plásticos. E esse é o nosso canal de cirurgia plástica da mama. Marcela, fala pra gente sobre a famosa mastectomia redutora de risco. O que é essa mastectomia? Essa cirurgia ela ficou muito conhecida por causa da Angelina Jolie. O que aconteceu? Ela descobriu que a família dela possui uma mutação que é conhecida, que aumenta a chance do risco de câncer de mama. E aí a cirurgia está indicada justamente para eliminar esse fator de risco, eliminar a chance da paciente ter o câncer de mama. Por isso é feita a retirada da glândula mamária antes que a paciente desenvolva o câncer de mama, já que a chance dela é muito aumentada em relação à população normal. O que é feito nessa cirurgia? É feita uma mastectomia, ou seja, uma retirada de todo o conteúdo que está dentro da mama, preservando a pele, a areola e o mamilo. Essa cirurgia, que em um outro momento a gente chegou a falar sobre cirurgia profilática, ela na verdade, o termo mais correto é uma cirurgia redutora de risco, porque como você disse, a gente preserva a pele, preserva a areola e o mamilo, então é uma cirurgia que acaba ficando um pouquinho de tecido mamário, né? Então toda cirurgia que ela é redutora de risco, ela não zera completamente o risco de câncer de mama. Então é uma cirurgia que ela está indicada para pessoas que têm um fator de risco aumentado, Conhecido. um fator de risco conhecido, aumentado, uma chance maior do que a população em geral de ter o câncer de mama. E mesmo assim, fazendo essa cirurgia, o risco não zera, ele diminui muito, mas ele não chega a zerar, né? A gente costuma dizer que diminui uns 90% aproximadamente. E quem é essa população que tem fator de risco aumentado? São aquelas pacientes que têm história familiar conhecida para câncer de mama, pelo menos 2 parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama, as pacientes que fizeram o teste genético e têm mutação positiva, mutação presente no teste genético, e hoje a gente fala em mutação não só do BRCA1 e BRCA2, que são aquelas mutações bastante conhecidas, mas hoje algumas outras mutações já são também correlacionadas ao câncer de mama, e também aquelas pacientes que têm alterações persistentes na mama, nos exames de mama, como por exemplo a presença de atipias ou até o que a gente chama do carcinoma lobular, que a gente conhece como um fator de risco importante para desenvolvimento de um carcinoma invasivo de mama. Marcelo, mas é importante a gente destacar que não é todo mundo que deve sair por aí fazendo teste para ver se tem mutação genética, né? Esse teste está recomendado para pessoas que têm um diagnóstico familiar, um histórico familiar muito importante de câncer de mama. Então, pessoas próximas, parentes que a gente fala de primeiro, segundo grau aí, irmã, mãe, tias, que tiveram câncer de mama, principalmente se essas pessoas tiveram câncer de mama em idade jovem. Então, essas pessoas que têm um histórico familiar importante de câncer de mama, devem, ela e seus familiares próximos, fazer esse teste genético para ver se tem um risco aumentado para ter câncer de mama. A gente conhece, até hoje, o que é conhecido sobre a mutação é que a menor parte das pacientes que têm câncer de mama são portadoras de mutação. Mas como isso é um conhecimento em evolução, a gente sabe que isso pode mudar ao longo dos anos. Mas até o momento, a maior parte das pacientes que têm câncer de mama, elas não têm o câncer associado à mutação familiar, ao gene que se transmite de pais para filhos. Mas as pacientes que têm o câncer de mama muito precoce, em idade muito jovem, elas também devem fazer o teste de mutação, porque a gente sabe que o câncer em idade jovem normalmente está associado à presença de mutação. A gente fala que a estatística de câncer de mama na mulher é em torno de 10% aí para a população normal, mas para a mulher que tem uma mutação genética, isso passa às vezes de 50%. Então, Exatamente. Uma pessoa que tem uma mutação genética BRCA1 ou BRCA2 tem uma chance de ter câncer de mama ao longo da vida que pode ultrapassar os 50%. Então, nesses casos, está muito indicada a cirurgia redutora de risco. Exatamente. E quando se fala em paciente mutada que vai fazer cirurgia redutora de risco, a gente deve lembrar que a cirurgia não é só a profilaxia na mama. É necessário que se faça também a profilaxia no ovário. Então faz parte da cirurgia redutora de risco, não só a retirada da mama para as pacientes mutadas, mas também a retirada dos ovários.
pode ser uma cirurgia totalmente programada. Por exemplo, eu vou ter meus filhos, após eu ter minha prole completa, eu vou programar a retirada das mamas e a retirada dos ovários. Marcela, então você falou pra gente que é uma cirurgia que pode ser programada, né? Não precisa ser feito correndo assim que a pessoa descubra que tem mama e que tem mutação, fazer correndo. Mas ao mesmo tempo não é uma cirurgia que deva ser adiada por muito tempo, porque como a incidência vai ser muito grande de câncer de mama, o ideal é que seja feita a cirurgia redutora de risco. Muitas vezes as pacientes chegam no consultório falando assim, eu tenho uma mutação e não sei se eu faço ou não sei se não faço. Acho que a pergunta correta não é se eu sei se eu faço ou se eu não faço, é quando eu devo fazer essa cirurgia, porque a cirurgia vai ser feita. O ideal é que ela seja feita uma cirurgia redutora de risco, em vez de esperar muito tempo, passa muito tempo, vai adiando e acaba descobrindo um câncer de mama, aí muda tudo, né, Marcela? Qual que é a diferença do ponto de vista cirúrgico aí, e de tratamentos complementares de uma paciente que faz uma cirurgia redutora de risco para uma paciente que adiou, demorou demais e já fez uma cirurgia com diagnóstico de câncer? A cirurgia redutora de risco, ela é apenas a retirada da glândula mamária. Quando a gente tem diagnóstico de câncer, a primeira diferença é que existe uma chance de ter que se fazer tratamentos adjuvantes ou neoadjuvantes, que é a quimioterapia, a radioterapia, e isso muda muito na vida da paciente. Em vez de ser só uma cirurgia, é um tratamento aí que às vezes dura 6 meses, ou uma hormonioterapia que pode durar 5 anos. Então, o que a gente quer evitar é esse tipo de transtorno, né? Esse tipo de tratamento que impacta muito na vida da paciente. Podendo fazer a cirurgia programada da retirada da glândula mamária e encerrando a questão, seria muito mais confortável para a paciente, confortável entre aspas, né? Porque não é uma cirurgia que a gente possa chamar de confortável, mas pelo menos evita que ela passe por outros tipos de tratamento que, né, são mais impactam mais na qualidade de vida dela e também fazem ela ficar em tratamento por mais tempo. A gente está falando de fazer uma cirurgia numa situação que a gente considera quase que ideal, né? Uma paciente que não tem diagnóstico de câncer, que tem uma mama ali rígida, que não vai precisar fazer nenhum tratamento complementar, a gente pode fazer uma cirurgia muito tranquila, deixar a pele bem preservadinha, não precisa deixar muito fino num determinado lugar, que aumenta os riscos. Então é uma cirurgia que tende a ficar mais bonita, que tende a ter menos qualquer tipo de complicação e que depois de 30 dias aí praticamente a paciente já está voltando para suas atividades e não precisa fazer nenhum tipo de tratamento complementar, né? Bom, a reconstrução de escolha nesses casos são as reconstruções mais simples. E normalmente a gente faz a reconstrução com colocação de implante direto, colocação da prótese de silicone. No mesmo momento que tira a mama, que faz a mastectomia, a gente já faz a reconstrução com a colocação da prótese de silicone. A vantagem desse tipo de cirurgia é que a gente consegue programar a localização do corte, né, da incisão, um local mais escondido. A gente consegue fazer uma programação com a paciente do que ela tem preferência, aumentar ou diminuir a mama, e a gente consegue alcançar resultados estéticos bastante favoráveis. Então, isso é uma coisa que é talvez uma das grandes perguntas que a paciente faz para a gente na consulta, né? Eu posso escolher o tamanho da minha prótese, o modelo da minha prótese? Na verdade, até pode, mas é difícil para quem tem uma indicação de fazer uma cirurgia de retirada da mama escolher exatamente o tamanho da prótese, porque é muito diferente de uma cirurgia estética, né? As próteses não é que sejam próteses diferentes, mas os tamanhos, as referências mudam muito. Passa a ser mais importante do que o volume exatamente da prótese, o que a paciente acha em relação à mama dela. Então, se a paciente gosta do volume da mama dela, do tamanho da mama, a gente vai lá na cirurgia, quando faz a retirada da mama, a gente pesa, vê o peso e vê mais ou menos o volume daquele tecido que foi retirado. E a gente vai escolher uma prótese que seja mais ou menos aquele peso ou aquele volume. Importante que tem pacientes que têm mamas mais densas ou menos densas, então não vai ser exatamente, olha, retirou 200 gramas, vamos botar uma prótese de 200 ml, mas vai ser alguma coisa parecida. Então a paciente pode gostar do tamanho da mama dela, do volume da mama, e a gente colocar uma prótese que represente mais ou menos aquele volume. Ou, em alguns casos, a paciente acha a mama grande, a gente pode diminuir, então tiramos 600 gramas, vamos botar uma prótese de 300 ou de 400, ou a paciente acha que a mama é pequena e gostaria de aumentar um pouquinho, então a gente tira lá 300 gramas de mama e reconstrói com uma prótese maior do que 300 gramas. Não dá para fazer normalmente grandes aumentos, né, Marcela? Mas a gente consegue ajustar um pouquinho ao desejo da paciente. Então o ponto de referência, o ponto de partida é sempre a mama da própria paciente, né, que o tamanho realmente é pesado na hora da cirurgia, né, que a gente consegue saber quanto de peso e estimar o volume da mama da paciente.
E normalmente para uma cirurgia dessa a gente leva vários tamanhos de prótese para que a gente possa ter ali a oportunidade de seleção de acordo com a vontade da paciente, de diminuir, aumentar ou manter o volume mamário de que ela já tem. E uma coisa que é legal nessa cirurgia, né? É uma cirurgia que a gente consegue normalmente trazer resultados muito bons. Então, embora seja uma cirurgia reparadora, é uma reconstrução de mama, a gente sempre busca entregar o melhor resultado estético possível. Então, é muito frequente, eu digo até na maioria das vezes, a gente consegue, com a cirurgia de reconstrução, entregar um resultado estético que a paciente acha que a mama reconstruída é melhor do que a mama que ela tinha antes, em muitos casos, né? Lembrando que em alguns casos pode até ser que a gente necessite de uma segunda cirurgia para fazer algum tipo pequeno de acabamento, melhorar alguma questão de contorno da mama, porque afinal de contas é uma reconstrução, mas o nosso foco é sempre entregar o melhor resultado possível. Se você tem dúvida, consulte o seu médico mastologista e consulte um cirurgião plástico para você saber como é feita a cirurgia de reconstrução de mama. Com alguma dúvida? Escreve pra gente aqui nos comentários. Você gostou desse conteúdo? Acompanhe nosso canal e encaminha para alguém que você conheça que precise saber um pouquinho mais sobre esse assunto.